costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado. Ele levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as suas palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse sem dúvida: Vós me repetireis o provérbio médico: Curta a ti mesmo, cura-te a ti mesmo. Fazei também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, para o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas são as palavras que nos ilumine, perdoando nossos pecados, e que nós tenhamos um bom proveito deste Evangelho, porque aqui ele está nos ensinando e nos dizendo para que Jesus veio. Jesus veio para os oprimidos, os injustiçados, restabelecendo a visão dos que não enxergavam, restabelecendo a saúde de muitos que eram paralíticos, que não andavam, enfim. Jesus veio restabelecer algo que ninguém poderia fazer e nem pode fazer. Somente Ele
tem autonomia e autoridade para fazê-lo, porque Jesus Cristo é o Deus vivo encarnado. É o que nós precisamos compreender. Ele disse que o Espírito Santo de Deus está sobre ele. E ele tem uma missão especial para todos nós, para todos aqueles que nele crê em suas palavras e seu nome forte, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então nós podemos entender e tirar aqui deste evangelho tão interessante que nós vimos aqui, que ele abre aquele livro na sinagoga, que era um dia de sábado, e ele vai falar exatamente para o que ele veio, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E ele disse mais ainda que muitos não acolheram as viúvas que deveriam, que naquela época as mulheres não tinham esse privilégio que elas têm hoje. As mulheres eram menosprezadas, assim também como as crianças. Tanto é verdade que a gente observa em algumas passagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, vou citar uma delas, aquela passagem onde Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele diz que havia mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, sem contar mulheres e crianças significa que as mulheres e as crianças não tinham importância. E não é assim. Jesus veio para isso. Foi para exatamente corrigir esta falha que existia nos homens e, infelizmente, também existe em nossos tempos atuais. Esta falta de amor, essa falta de prezar a mulher e a criança. Não podemos. Jesus nasceu de quem? De uma mulher. Quem é a criança? A criança hoje é o homem e a mulher de amanhã. Então, todo o amor, todo o carinho nós devemos dar à mulher e à criança, com todo respeito. Amados irmãos, uma excelente e maravilhosa semana iluminada e abençoada para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha